Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora você está assistindo esse vídeo, mas eu já declaro um dia abençoado. Não sei se você assistiu o vídeo anterior do capítulo 23, a chorar, chorei demais, que foi a crucificação de Jesus. E hoje nós vamos ler o nosso último capítulo de Lucas, capítulo 24, e finalizamos o Evangelho de Lucas. E tem sido um tempo maravilhoso. Glória a Deus por tudo isso. Vamos orar para começar? Jesus, obrigada por esse tempo, Pai. Obrigada porque o Senhor é bom o tempo todo. Nós te agradecemos, Senhor, por tocar o nosso coração, tocar o nosso espírito. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos tirou das trevas, porque o Senhor largou as 99 ovelhas para ir nos buscar. Porque o Senhor nos ama, papai. Muito obrigada, Jesus, que nesse dia de hoje o Senhor fale conosco através da tua palavra, que o Senhor nos toque, que o Senhor nos cure e que o Senhor alinhe, Pai, tudo que precisa ser alinhado em nome de Jesus. Que o Senhor envie essa mensagem para quem precisa ouvir. Que o Senhor toque o coração de cada um aqui da maneira que eles precisam. Que o Senhor preencha o coração deles, nosso coração de amor e com a paz que excede todo entendimento. Que o Senhor cure as emoções, que o Senhor dê o discernimento, que o Senhor abra os olhos dele para conhecer a verdade, porque é a verdade que nos liberta, Pai. Em nome de Jesus, fala conosco, nos dê sabedoria, Espírito Santo nos guie nessa palavra de hoje. Em nome de Jesus, amém. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas, quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhes disseram: "Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia." Então se lembravam das palavras de Jesus. Quando voltaram do sepulcro, elas encontraram essas coisas, elas contaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros. Olha, a todos os outros. Estava lendo aqui, ver se... nessa passagem que não fala, mas eles encontram... acho que em outro evangelho, não sei qual evangelho, que quando elas entram no sepulcro, elas encontram um pano dobrado, que significa que a pessoa irá voltar. Então, é como se fosse assim, Jesus tivesse dobrado e falado tipo, que ele voltou, sabe? Mas aqui nessa parte não fala, né? Aqui só fala sobre encontraram a pedra do sepulcro removida, não encontraram o corpo. Ficaram perplexos e encontraram os homens, né? 2 homens com roupas que brilhavam como a luz. E aí elas abaixaram o rosto para o chão e os homens disseram aquilo, né? E aí no 7, o que os homens falaram, né? É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então se lembraram das palavras de Jesus. Quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros. As que contaram essas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. Mas eles não acreditaram nas mulheres, as palavras delas lhes pareciam loucura. Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro. Abaixando-se, viu as faixas de linho e mais nada. Afastou-se e voltou admirado com o que acontecera. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús. Naquele mesmo dia, eles já estavam indo para Emaús,
a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-los. Olha que engraçado. Eles caminharam por muito tempo com Jesus, mas eles não reconheceram Jesus. Os olhos foram impedidos. Quando às vezes eu oro para que a gente abra os nossos olhos, para que a gente consiga ver, é porque nós estamos cegos para a verdade. Existe como se fosse uma trava, existe como se fosse algo impedindo espiritualmente da gente enxergar. Então eu já declaro em nome de Jesus olhos abertos para que nós possamos enxergar o Senhor Jesus na nossa vida. Amém? 17. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhes: você é o único visitante de Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante do Deus todo e todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partiu o pão. Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e disse: a paz esteja com vocês. Seja com vocês. Paz seja com vocês. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Ele lhes disse: por que vocês estão perturbados e por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo. Toquem-me e vejam. Um espírito não tem carne nem os ossos, como vocês estão vendo o que tenho. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e os pés, e por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto. E ele lhes perguntou: vocês têm aqui algo para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado, e ele comeu na presença deles. E disse-lhes: foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que o meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. E lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para o perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Então é isso que nós precisamos pregar
pregar o arrependimento para o perdão de pecados a todas as nações. Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso propósito, é o nosso ide. O Senhor falou, ide, pregai o evangelho. Nós precisamos pregar em todas as nações. Vocês são testemunhas dessas coisas. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Tendo-os levado até as proximidades de Betânia, Jesus ergueu as mãos e os abençoou. Estando ainda a abençoá-los, ele os deixou e foi elevado ao céu. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria e permaneciam constantemente no templo, louvando a Deus. Aleluia, glória a Deus. O Senhor ressuscitou, Jesus ressuscitou. Que alegria! E você vê que eles andaram por tanto tempo e mesmo assim eles não acreditaram. É muito louco a gente pensar, às vezes a gente pensa, mas talvez se fosse eu não acreditaria. As coisas do Senhor são tão sobrenaturais, são tão loucas que muitas das vezes vai desafiar a nossa racionalidade. Vai desafiar o que a gente conhece, porque a fé é exatamente isso, não é algo racional, é fé, né? Então, muitas das vezes a gente não acredita em muitas coisas e a gente acha que a gente tá louco. Mas não, isso aí realmente é seguir o Senhor. Às vezes é Deus falando com você, é o que Deus está preparando para você. Escute a voz de Deus. Esteja mais em contato com Ele, busque intimidade, pois assim o seu ouvido estará mais afiado, a sua rádio estará mais sintonizada para ouvir a voz de Deus. Quanto mais contato, quanto mais relacionamento, quanto mais você lê a Bíblia, quanto mais você ora, mais intimidade com o Senhor e você consegue discernir qual que é a voz que você está ouvindo. E o Senhor, Ele quer falar com você, Ele quer se relacionar com você. Não deixe só esses estudos aqui conosco, como foi feito só nós aqui, lendo a Bíblia junto. Continue lendo os evangelhos, Mateus, João. João tem leitura aqui já no canal. Lucas, a gente acabou de ler. Continue lendo aqui o Novo Testamento, que o Senhor vai trazer respostas ao seu coração. Você vai ouvir de Deus, você vai ouvir Deus falar com você. Amém? Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Em nome de Jesus, eu te vejo na próxima. Tchau, tchau.